Hoje vamos revelar um segredo que pode mudar tudo o que você pensa sobre o poder mundial. Você sabia que enquanto os olhos do mundo se voltam para as gigantes de sempre, uma nova força silenciosa surge no horizonte? China, Rússia e Estados Unidos. Três potências, cada uma com estratégias de guerra e investimentos que podem redefinir o equilíbrio do planeta. Mas quem realmente lidera essa disputa? Prepare-se para uma análise visceral de números, tecnologia e estratégias que vão te surpreender. Tudo começa com o aspecto financeiro. Se um país não investe pesado, ele não é uma superpotência militar. Os três líderes, Estados Unidos, China e Rússia, gastam mais de 100 milhões de dólares por dia em defesa. Mas aí vem o detalhe. Como esses números são realmente calculados? Nos Estados Unidos, o investimento anual em defesa ultrapassa 892 bilhões de dólares. Isso é quase 1 trilhão de reais ao ano. Imagine o som de máquinas trabalhando incessantemente, metal sendo forjado, vidas sendo treinadas na linha de frente. Não é apenas uma cifra, é uma força econômica colossal que movimenta o mundo. Parece impresso, mas é mais que números. É uma potência sendo construída o tempo todo. A China, entretanto, mantém um segredo bem guardado. Seus números específicos de orçamento militar são uma cortina de fumaça. Apenas especulações apontam que a despesa pode chegar a 1,7 trilhão de dólares. Sim, isso mesmo, quase o dobro do que os Estados Unidos oficialmente investem. Mas por que esconder isso? Talvez porque por trás das cortinas, eles estejam criando uma máquina de guerra que rivaliza ou até supera as forças tradicionais. Um esforço de crescimento discreto, porém certeiro, construindo uma força naval que desafia a hegemonia marítima dos Estados Unidos. Imagina o cheiro de óleo nos estaleiros de Beijing. Os navios soviéticos sobem à superfície. Ela tem uma frota de navios que cresce aceleradamente, cada um mais poderoso que o outro. Enquanto isso, a Rússia, antiga potência militar, tenta manter seu lugar ao sol. Seus estoques de tanques, por exemplo, são uma sombra do que eram na era soviética. De tensões na Ucrânia até conflitos evitados, cada movimento revela uma força que pode estar no seu fim ou à beira de uma nova revolução militar. Os números falam por si, apenas 4.140 tanques ativos, uma quantidade insuficiente contra os quase 5.630 da Rússia antes do conflito na Ucrânia. As fábricas de armas envelhecem, os salários aumentam, ou deveriam. Uma fumaça de incerteza paira sobre as linhas de produção, enquanto a maior linha de produção de tanques enfrenta dificuldades gigantescas. Você consegue sentir o cheiro de aço queimando, de fábricas abandonadas? A Rússia tenta se reinventar, mas a luta por manter seu legado militar é brutal. E quanto às forças aéreas? Os Estados Unidos dominam o céu. Com 368 aviões de combate, eles deixam para trás China e Rússia. Imagine o rugido de motores de caças de quinta geração, o F-22, o F-35, cruzando o céu com destreza quase sobrenatural. A China tenta fazer seu melhor com a série Jing, enquanto a Rússia aposta em seus Yak-38 e Yak-141, que vão ganhando modernização. Mas mesmo assim, ainda estão atrás dos americanos, que possuem uma frota de mais de 600 aviões-tanque. Prontos para se manter no ar por mais tempo, por mais distante, por mais perigoso. O cheiro de combustível e a pressão de pilotos treinados para lutar por todo o planeta. Você consegue imaginar essa batalha silenciosa e mortal sobre nossas cabeças? Esses números são só a ponta do iceberg. Cada estratégia, cada corte no orçamento, cada avanço tecnológico revela uma guerra incansável por supremacia mundial. Quem vai prevalecer? A força bruta de tanques e aviões? Ou a guerra silenciosa de informações, financiamento e tecnologia avançada? Uma coisa é certa, o futuro será decidido nos bastidores, onde números, planos secretos e ambições desmedidas moldam o destino de toda a humanidade. Até onde esses poderosos irão? Quais segredos ainda estão escondidos sob as cortinas da guerra? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina. O mundo possui a maior marinha em números absolutos de embarcações. Vamos explorar isso mais adiante. Primeiro, o gasto militar de países também é colossal, chegando a cerca de 13,5 trilhões de euros, ou aproximadamente 145 bilhões de dólares. Grande parte dessa quantia é destinada às operações na Ucrânia, e espera-se que o Brasil comece a reduzir seus investimentos militares devido à crise financeira. Drones e projéteis são responsáveis por uma parcela significativa desses gastos, com tropas recebendo salários 3 vezes maiores que a média. Assim, o país que mais investe em defesa é, sem dúvida, os Estados Unidos.
Mas afinal, esse avanço é real? Quando o investimento de um país é medido em dólares, ele revela toda uma história. Utilizando o conceito de poder de compra, o famoso paridade de poder de compra, é possível compreender o valor real do dinheiro investido. O que parece ser uma quantia gigantesca como 145 bilhões de reais, na verdade corresponde a cerca de 462 bilhões de dólares quando ajustado por poder de compra. Isso mostra que enquanto os Estados Unidos continuam liderando em gastos absolutos, a China também mostra uma força impressionante. Segundo o Centro de Estudos Econômicos CER, o investimento militar da China, em termos de paridade de poder de compra, atingiria cerca de 541 bilhões de reais, ou seja, aproximadamente 59% do que os Estados Unidos investem. Assim, a competição cresce e a balança muda. As forças chinesas já representam cerca de 42% do orçamento militar global, uma presença significativa que não pode ser ignorada. Considerando todas essas variáveis, fica claro que o cenário de poder militar está em constante evolução. Como esses números vão se transformar nos próximos anos? Que estratégias os Estados Unidos, China e Rússia vão adotar para manter ou ampliar suas forças? A resposta pode surpreender. Continue acompanhando para descobrir qual dessas potências realmente domina os mares, os céus e os terros. No universo militar, 3 gigantes dominam a cena: Estados Unidos, Rússia e China. Por décadas, os Estados Unidos e a Rússia travaram uma disputa silenciosa, investindo bilhões para manter suas superpotências. Mas, desde que a guerra global foi vendida, a atenção se intensificou. Agora surge a China, uma ameaça que pode igualar ou até superar essas potências tradicionais. Será que o mundo está prestes a mudar para sempre? E o que isso significa para a segurança global? Prepare-se, porque a história que você vai descobrir agora pode virar o jogo de vez. Vamos começar analisando o que realmente faz uma superpotência militar: os investimentos. Os 3 países gastam dezenas de bilhões por dia. Os Estados Unidos lideram, com um orçamento anual de cerca de 890 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais, um valor que parece impresso, impossível de ser pensado. Em um dia é como abrir uma caixa preta de dinheiro sem fundo, fazendo com que suas forças militares fiquem quase ilimitadas. Já a Rússia e a China, com seus orçamentos de aproximadamente 462 bilhões de reais, representam uma ameaça crescente, mas com diferenças cruciais na forma de gastar. Enquanto os Estados Unidos concentram-se em projetos de alta tecnologia e força aérea, a China investe pesado em seus navios e forças navais. Eles não usam as melhores armas ainda, mas avançam rapidamente. O maior navio de guerra do mundo, na relação de quantidade de embarcações, pertence à China agora. Os russos, por sua vez, enfrentam dificuldades na produção de tanques modernos. Os estoques soviéticos estão acabando, e poucos novos veículos saem das fábricas russas atualmente. Basta pensar, a Ucrânia destruiu mais de 11 mil tanques russos desde o início do conflito, tornando a quantidade de tanques russos ainda menor. Mas há um detalhe inquietante. China e Rússia, com seus bilhões investidos, encontram dificuldades em suas produções de equipamentos mais modernos. Os tanques chineses, por exemplo, são baseados em modelos de décadas passadas, enquanto os russos, com seus modernos T-90M, lutam para alcançar suas metas de produção. Na guerra, qualidade importa, mas muitos especialistas se perguntam: será que esses números representam realmente o poder num campo de batalha real? Ou eles só escondem uma fragilidade que pode ser revelada com um simples movimento estratégico dos Estados Unidos? E se pensarmos em confronto direto? Imaginando uma guerra entre esses 3 titãs, o que aconteceria? Os tanques e aviões precisariam atravessar oceanos gigantes. A rota militar da China até os Estados Unidos passaria pelo Pacífico, uma imensa extensão de águas perigosas e imprevisíveis. Rússia e China têm uma vantagem numérica, mas para chegar, precisam superar obstáculos geográficos e estratégicos brutais. Será que toda essa força numérica se tornará inútil, caso o território não seja acessível? Para um ataque rápido, os Estados Unidos também possuem uma vantagem: suas forças aéreas e seu poder de ataque em alta altitude. No ar, ninguém toca nos americanos. Seu número de aviões de combate supera as 2 concorrentes juntas. Com mais de 368 caças, bombardeiros e helicópteros de ataque, os Estados Unidos lideram com folga. A China e a Rússia têm, respectivamente, 2.220 e 1.052 aeronaves de guerra, números formidáveis.
mas que parecem fracos frente aos ataques rápidos e precisos dos Estados Unidos. Seus suportes aéreos como reabastecedores também são muito menores. Os americanos possuem mais de 600 aviões-tanque, prontos para manter uma ofensiva longa e contínua. Você consegue imaginar o som quase ensurdecedor de motores enquanto esses aviões cortam o céu, preparando uma ofensiva devastadora? Seus adversários tentam se equiparar, mas ainda estão longe. Porém, a pergunta que ninguém se atreve a fazer: será que, na hora de uma batalha real, esses números se transformam em uma vantagem real? Ou eles escondem uma vulnerabilidade que pode ser aproveitada por um inimigo astuto? A guerra aérea, por exemplo, pode decidir tudo ou acabar em uma batalha de meses, e isso pode mudar tudo. Afinal, existe uma dúvida poderosa: quantos caças chineses ou russos realmente poderiam enfrentar uma força aérea americana em uma guerra aberta? Fiquem atentos porque a próxima parte revela o que é ainda mais assustador: a força invisível por trás dessas operações. Prepare-se para descobrir os segredos que podem definir o destino de uma guerra que ainda não aconteceu. Você está pronto para o que vem a seguir? Partindo do fato assustador de que as forças de defesa militar mundial estão em uma corrida desesperada por poder, cada país luta para superar o adversário. Quem realmente lidera essa batalha secreta de números e tecnologia? Você vai se surpreender ao descobrir o que cada uma dessas nações realmente possui e quanto elas sacrificam para manter sua supremacia. Ao analisarmos os tanques, vemos uma luta de gigantes. A China, embora seja uma grande fabricante, usa sua força mais na quantidade do que na qualidade. Seus veículos mais antigos, como os Type 59 e Type 69, são cópias diretas do russo T-54 dos anos 1950, fabricados na década de 1950. Por mais que o Type 99 seja uma máquina moderna, sua verdadeira potencialidade nunca foi comprovada em combate ou exportada, deixando sua eficácia um mistério. Imagine o cheiro de óleo que paira no ar, enquanto esses tanques envelhecidos enfrentam uma guerra invisível contra adversários mais avançados. Já a Rússia, embora agna com uma frota que supostamente inclui 5.630 tanques, enfrenta sérias dificuldades na produção atual. Putin estipulou metas ambiciosas, mas a produção de novos tanques caiu drasticamente, com fábricas de seu maior fabricante sofrendo cortes de pessoal e dificuldades para atender a demanda. A Rússia tem uma vantagem numérica, mas seu poder real é ameaçado por problemas de fabricação e modernização. A guerra na Ucrânia mostrou que muitos desses veículos foram destruídos rapidamente, e a quantidade de tanques reais ainda operacional é bem menor do que os números oficiais sugerem. Você consegue imaginar o som de aço batendo enquanto esses veículos envelhecidos se enfrentam numa batalha de força e resistência. Por outro lado, os Estados Unidos se destacam na corrida dos tanques. Comparados à China e Rússia, seus veículos são mais modernos e eficientes, mesmo com uma frota menor. Contudo, a vantagem verdadeira está na qualidade e na estratégia aplicada. Os Estados Unidos priorizam tecnologia avançada e capacidade de mobilidade, concentrando-se na produção de tanques de última geração, com questionáveis modelos como o Yak-38 e Yak-141 sendo apenas parte de uma história mais antiga de aviação de guerra. Quando pensamos em uma batalha de verdade, o território escala e obstáculos naturais podem impedir a invasão por terra de China ou Rússia. Afinal, a travessia do Atlântico ou do Pacífico não é tarefa fácil, enchendo de dúvida a real força de suas forças terrestres na defesa do continente americano. E quando olhamos para os aviões de combate, a suprema vantagem dos Estados Unidos surge como uma certeza. Com apenas 368 caças ativos, a superiority é esmagadora frente à China, com 2.220 unidades, e Rússia com 1.052. Mas o que realmente diferencia os Estados Unidos é sua formação de apoio. São 605 aviões-tanque, prontos para prolongar qualquer missão aérea por horas a fio, enquanto a China possui apenas 10 e a Rússia 19. Imagine o silêncio tenso no céu, onde poucos suportes podem manter uma força aérea em campo por muito tempo. O que está por trás de tanta tecnologia? A estratégia é clara: entrar, ficar e bombardear até que o inimigo não possa mais lutar. Você acreditava que sua força aérea tinha algum rival? Prepare-se para uma realidade chocante. Quem realmente domina essa corrida de poder? Os números, as estratégias ou a resistência de cada força? A resposta vai te surpreender. Cada país está apostando tudo em uma guerra silenciosa, onde os detalhes invisíveis definem quem fica no topo e quem fica para trás.
Você está pronto para descobrir o que será necessário para o próximo grande confronto? As forças aéreas dos três gigantes globais revelam uma batalha silenciosa de potência, velocidade e tecnologia avançada. Enquanto a China está ainda construindo seus poucos support frames, os Estados Unidos possuem impressionantes 605 aviões-tanque, uma verdadeira armadura voadora. Essa frota gigante mostra a estratégia de dominar o céu, entrar, permanecer e destruir os adversários com uma chuva incessante de ataques. Mas o que realmente diferencia esses titãs nas alturas? Os Estados Unidos não só têm maior quantidade de aeronaves, mas também ostentam uma qualidade mais avançada. Pense em seus caças de elite, como o F-22 e o F-35. Por outro lado, a Rússia insiste que seu cação, o Su-57, é uma aeronave de quinta geração, capaz de rivalizar com os americanos. Mas será que essa realidade se sustenta? Uma análise profunda revela que o Su-57, com uma velocidade máxima de Mach 2, fica atrás do Mach 2.25 do F-22. Algo que parece insignificante na prática, mas faz a diferença nos confrontos aéreos. E quanto à furtividade? Aqui é que a Rússia realmente deixa a desejar. Pelas avaliações, radares detectam o Su-57 entre 6 e 10 vezes mais cedo do que detectariam um F-22 ou um F-35. Os caças russos aparecem grandes, nus na tela, sem o disfarce que a tecnologia Stealth prometia. É como tentar esconder uma sombra sob a luz do sol, impossível. A China, por sua vez, tenta se estabelecer com seu caça J-20, promovido como o primeiro de quinta geração do país. Mas especialistas apontam que problemas de acabamento e uma tentativa de esconder limitações com tecnologia de furtividade mal feita prejudicam suas aspirações. Além disso, a cultura de controle rígido sobre os pilotos, que não têm autonomia para agir por conta própria, compromete o potencial operacional dessas aeronaves. O que poderia ser uma vantagem tecnológica se torna uma limitação cultural. Assim, o que essa competição revela? Os Estados Unidos lideram com uma frota de qualidade excepcional, tecnologia de ponta e números significativos. Rússia e China tentam acompanhar, mas as diferenças são claras. A superioridade dos americanos na guerra aérea é uma combinação de quantidade, inovação e estratégia. E o que vem a seguir? Os próximos passos na corrida pelo domínio do céu prometem reviravoltas, com a China talvez tentando compensar suas falhas e a Rússia enfrentando desafios internos. Mas uma coisa é certa, nos céus do futuro, quem manda é quem dominar as tecnologias mais avançadas. E a pergunta que fica no ar: quem realmente levará esse duelo supremo? Abrace a verdade chocante. Enquanto a China tem mais navios de superfície, o verdadeiro poder naval dos Estados Unidos é invisível aos olhos. Você consegue imaginar que, com quase 300 navios a menos, o poder marítimo americano ainda supera a maioria? Prepare-se para descobrir como o tamanho da embarcação realmente define quem manda no oceano. Depois que os números parecem promissores para a China, com sua frota de 754 navios contra 440 dos Estados Unidos, a realidade é outra. A riqueza do poder naval não se mede apenas pelo total de unidades, mas pelo peso de cada um. E aí, quem realmente domina as águas? Imagine um oceano de 4,16 milhões de toneladas de destruição nas mãos do US, em comparação às menos de 3 milhões da China. Mesmo com menos navios, a força do navio de guerra americano é esmagadora. Navios menores caem diante de um destroyer ou cruzador de alto padrão. Na batalha real, tamanho importa, e o peso das embarcações mostra quem tem o verdadeiro domínio. O que realmente faz a diferença? A capacidade de suportar ataques massivos. Os russos, por exemplo, aprenderam da pior forma possível. Navios vulneráveis, destruídos por drones e mísseis desde a Ucrânia. A frota do Mar Negro, antes temida, virou uma sombra do que já foi, após uma onda de ataques precisos. A China pode ter uma quantidade enorme de navios, mas seu peso total, a soma das toneladas, é menor que a do rival americano. Assim, embora a quantidade pareça vantagem, o peso militar revela a verdadeira força. E agora, a pergunta: na hora do confronto, tamanho é realmente documento? Se a guerra estourar, o oceano vai definir o vencedor. A força dos Estados Unidos está na soma das massas, na robustez de seus navios e na capacidade de suportar o inimigo. É o fim do jogo para quem aposta só na quantidade. A guerra naval é uma questão de peso, e os Estados Unidos carregam o peso que decide quem reina nas profundezas.
Em uma escala global, as forças militares dos três grandes gigantes estão em uma batalha silenciosa e constante pelo poder. A China, embora tenha a maior população do mundo, ostenta uma enorme quantidade de tropas e grandes números de navios. Mas a questão é, esses números realmente traduzem força real em combate? E será que por trás de tantas cifras, há uma diferença crucial que pode decidir quem domina os mares e os céus? Começando pelo mar, a frota dos Estados Unidos, com seus 4.163 milhões de toneladas de deslocamento, é menor em comparação à suposta gigantesca frota chinesa. Ainda assim, desbanca a futura supremacia naval da China. Os navios americanos mais pesados e poderosos superam em quantidade e força os frotas chinesa e russa. Mas há um detalhe sombrio. A frota russa limita-se a apenas 1,26 milhão de toneladas. E o maior navio de guerra, o porta-aviões Admiral Kuznetsov, sempre foi um pesadelo de problemas e limitações. Seu sistema de lançamento, com rampas de apoio ao pouso, faz com que só possam transportar aeronaves leves, incapacitando o envio de bombardeiros e aeronaves de reconhecimento mais pesadas. Isso significa que a Força Aérea Naval Russa na verdade é quase invisível, isolada e incapaz de alcançar os Estados Unidos pelo oceano. Enquanto isso, a Força Aérea dos Estados Unidos é imponente, mais de 368 aviões de combate, incluindo caças de última geração, bombardeiros e rios de apoio aéreo como os tanques de reabastecimento. Sua vantagem não está apenas no número, mas na tecnologia avançada, na qualidade superior e na capacidade de manter operações de longo alcance. Os russos, com seus caças Su-57, alegam ser de quinta geração, mas ainda enfrentam dificuldades para provar sua força em combate real. E a China? Seus caças como o J-20 ainda estão em fase de crescimento, longe do desempenho dos jatos americanos ou mesmo russos. E os navios? Apesar de a China possuir uma frota com maior tonelagem, a infraestrutura, as tripulações treinadas e a tecnologia de ponta dos americanos permitem que suas operações sejam muito mais eficazes. Eles usam sua força para dominar o céu e o mar, com estratégias que envolvem rapidez, precisão e tecnologia avançada. Mas uma dúvida permanece. Em uma eventual guerra, quem cruzaria o oceano primeiro? E aí as forças terrestres, o maior armamento das três nações, entram na jogada. Quem tem mais soldados? Quem consegue mobilizar melhor suas tropas? A China lidera em números com mais de 2 milhões de soldados atuando diretamente, enquanto a Rússia e os Estados Unidos empataram na quantidade de forças ativas, ambas com cerca de 1,3 milhão, mas os russos com uma reserva maior. O que tudo isso realmente revela? Em uma disputa de força militar, os números evidenciam potencial, mas o verdadeiro poder está na inovação, na capacidade de manter operações eficientes e na estratégia de combate. As cifras de soldados e navios podem ser enganosas. O que realmente importa é quem consegue transformar esses recursos em força de verdade, ao alcance do impacto. Quem será que no final manterá sua supremacia? Será que a China, com sua enorme população, consegue transformar números em poder estratégico? Ou os Estados Unidos com sua tecnologia avançada e frota de combate de ponta? Ainda reinam supremos? A batalha está só começando, e os próximos anos prometem revelações que podem mudar o rumo dessa corrida silenciosa pelo domínio mundial. Há 3 superpotências militares no mundo. Cada uma delas conta com milhões de soldados na reserva. A China possui mais de 1,416 bilhões de habitantes, tornando-se a segunda nação mais populosa do planeta. Se o número fosse tudo, a China derrotaria qualquer adversário. Sua imensidão humana é uma força imensa. Mas há um detalhe importante. Quantidade não garante vitória. Os Estados Unidos ocupa a terceira colocação, com cerca de 347 milhões de pessoas. Apesar de ser uma potência enorme, está bastante atrás da China. Já a Rússia, apesar de sua história de confiar na força bruta, tem apenas 143 milhões de habitantes. É uma força considerável, mas longe de ser a maior do mundo. Se só os números fossem decisivos, a China seria imbatível. Ela tem 4 vezes mais pessoas que os Estados Unidos e quase 10 vezes mais que a Rússia. Porém, há um porém crucial. Pequenas forças treinadas podem desafiar exércitos maiores e inexperientes. Quando a tecnologia entra na jogada, a importância do número diminui. Os Estados Unidos possuem um exército bem mais equipado. Sua força aérea, por exemplo, é superior em quantidade e qualidade.
A órbita estratégica dos Estados Unidos é claramente avançada, com suporte aéreo, caças avançados e uma quantidade enorme de recursos. Embora a China tenha uma força impressionante, mais de 2 milhões de combatentes ativos, ela ainda é inexperiente. Segundo o Instituto Estratégico Australiano, a China nunca enfrentou um combate de verdade. Seus soldados não têm experiência em batalhas reais. Já os soldados russos têm anos de guerra na Ucrânia. Eles aprenderam na prática. Mas nem sempre essa experiência de combate é suficiente. Muitos soldados russos são treinados por apenas um mês antes de serem enviados para a frente. Isso mostra uma fragilidade alarmante. E a Rússia, por sua vez, perdeu muitos de seus melhores combatentes na Ucrânia. As perdas foram elevadas. Os comandantes não conseguem treinar adequadamente os recrutas que substituem os caídos. Assim, o terreno pesado e as batalhas reais expõem a fragilidade de uma força que, apesar de grande, não está pronta. Em essência, a quantidade impressiona, mas ela não garante a vitória. Tecnologia, treino e experiência fazem toda a diferença. E essa é a verdadeira batalha de hoje. Quem realmente ficará no topo? E o maior inimigo de uma força grande e inexperiente é sempre a surpresa. Os soldados mais treinados da Rússia durante a guerra na Ucrânia foram utilizados como peças de troca. Enquanto isso, a Rússia não tem treinado adequadamente os que substituem esses soldados, deixando-os vulneráveis. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, há relatos constantes de que recrutados russos recebem apenas um mês de treinamento antes de serem enviados ao conflito. Você consegue imaginar uma força militar operando sob esse nível mínimo de preparação? O impacto disso na capacidade de combate é devastador. Recrutas com treinamento superficial lutam apenas como aprendem na Ucrânia, sem experiências diversificadas ou conhecimento de táticas avançadas. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos une experiência real com treinamentos intensivos e equipamentos sofisticados. Mesmo com forças menores, os Estados Unidos compensam por uma vantagem estratégica única: controle de centenas de bases pelo mundo. São entre 750 e 800 instalações espalhadas por 80 países como Japão e Polônia. Essas bases permitem uma rápida movimentação de tropas e equipamentos, que podem ser direcionados para qualquer ameaça. Imagine o som de aviões de guerra cruzando os céus de diversos continentes, prontos para agir num instante. Em contraste, a Rússia possui cerca de uma dúzia de bases, geralmente para treino ou apoio, em países como Armênia e Moldávia, limitando suas possibilidades de expansão rápida. E a China? Sua presença global é mais discreta, apenas uma base oficial em Djibouti, ao lado de instalações americanas. Mas isso não significa fraca projeção de poder. A China investe pesado em fortalecer suas forças navais, especialmente seus navios de guerra. E aqui começa a reviravolta que ninguém esperava. Apesar de seu menor número de bases, a marinha chinesa já superou a americana em quantidade de navios, barcos e submarinos. Como eles conseguem esse feito se contra a enorme infraestrutura militar dos Estados Unidos? A resposta está na estratégia de concentração na força marítima, desafiante às capacidades tradicionais americanas. Entretanto, o que realmente coloca os Estados Unidos na liderança é sua superioridade aérea. Seus combates aéreos contabilizam 368 aviões de guerra, contra 2.220 da China e apenas 1.052 da Rússia. Mas a questão é, qual força aérea possui também o maior suporte tático? Os Estados Unidos lideram com uma frota de mais de 600 tanques aéreos, capazes de revezar e manter operações de longa duração. Você consegue imaginar o zumbido de jatos cortando os céus e o ronhar de motores de guerra a avançar? Enquanto os russos e chineses lutam por modernidade, os americanos dominam na qualidade da tecnologia. Seus caças de quinta geração, como o F-22 e o F-35, representam uma vantagem inigualável. Há uma reviravolta oculta nesta disputa. O real poder não está apenas na quantidade, mas na combinação de tecnologia avançada, infraestrutura global e estratégias bem definidas. Rússia e China podem ter números maiores ou bases aparentemente mais numerosas, mas a superioridade aérea, o alcance de suas forças navais e a qualidade do treinamento continuam sendo elementos decisivos. Se um conflito realmente explodisse, qual nação poderia suportar a pressão? Os números podem parecer assustadores, mas a verdade é que na guerra moderna, quem domina os céus, os mares e possui a melhor estratégia, sai na frente. Essa é a maior reviravolta de todas. No jogo do poder global, a força não se mede apenas em números.
No mundo atual, quem realmente detém o poder militar? Essa questão parece distante, mas a realidade é que há uma batalha silenciosa, uma corrida implacável pela supremacia. Os Estados Unidos continuam na liderança com centenas de bases espalhadas pelo planeta, capazes de agir rapidamente em qualquer lugar. Mas será que essa vantagem é eterna? E quanto à China? Seus movimentos deixam uma sensação de que por baixo da superfície, algo está mudando. Imagine o cenário. Enquanto os Estados Unidos podem atacar de múltiplos lados, Rússia e China enfrentam obstáculos dramáticos ao tentar alcançar o território americano. O Estreito de Bering, com apenas 55 milhas de largura, poderia parecer uma rota fácil para a invasão. Mas a temperatura lá é tão brutal que qualquer avanço terrestre se transforma em um pesadelo de gelo e neve. A batalha poderia ser decidida de forma silenciosa, com o perigo de o próprio frio destruir as forças invasoras antes mesmo de começarem. E no final, um poder que não conhece limites, armas nucleares, põe um fim a qualquer esperança de guerra convencional. De acordo com especialistas, Rússia e Estados Unidos estão quase iguais na corrida nuclear. Mas uma vantagem sutil favorece a Rússia com seus 5.580 artefatos, frente aos 5.225 dos americanos. China tenta acelerar, adicionando cerca de 100 novas ogivas a cada ano. Por mais que pareça uma pequena vantagem para os russos, o verdadeiro impacto de uma guerra nuclear ultrapassa qualquer estratégia convencional. Assim que um deles decidir usar esse poder, todos estarão condenados, um cenário de destruição mútua garantida. Onde o conceito de guerra fica obscurecido pela ameaça de aniquilação total. Mas na luta de armas convencionais, o domínio dos Estados Unidos parece inquestionável. Em todos os aspectos, de número de soldados à tecnologia de aeronaves, o gigante americano mantém uma vantagem esmagadora. Mesmo que Rússia e China tenham seus próprios pontos fortes, as diferenças na prática são assustadoramente desiguais. A guerra terrestre, marítima e aérea aponta para uma questão inquietante. Quem realmente está à frente? E aí vem a pergunta que assombra. Por que, apesar de tanta força, os americanos ainda precisam estar vigilantes? O que pode mudar essa hierarquia de poder na próxima década? As respostas podem estar escondidas em cada estratégia, cada avanço tecnológico ou talvez, na ousadia de um inimigo que ainda não apareceu. Será que essa vantagem está garantida para sempre? Ou o silêncio do gelo e os presságios do céu indicam que o equilíbrio pode estar mais frágil do que parece? O futuro guarda segredos que podem transformar essa corrida de força em uma luta pela sobrevivência de todos nós. A única coisa que poderia alterar essa realidade é a complacência dos Estados Unidos. Quanto à China, ela pode não ser tão poderosa quanto parece. Os problemas que discutimos sobre seu exército e neste vídeo são apenas o começo. A guerra na Ucrânia revelou as fraquezas militares da China de forma clara. Você consegue imaginar a verdadeira força de uma potência escondida sob uma fachada de robustez? Quer descobrir a verdade por trás das aparências? Se você gostou desta análise, não deixe de acompanhar o nosso canal para mais investigações sobre as forças militares mais poderosas do mundo. Prepare-se para revelações surpreendentes e reviravoltas que vão mexer com suas convicções. A verdade esconde-se nas entrelinhas, e você não vai querer perder o que vem por aí. No coração de uma batalha global, quem realmente domina as forças militares? Você já parou para pensar o que força a supremacia de uma superpotência? Prepare-se para uma revelação chocante que vai transformar sua visão sobre poder militar mundial. Começando pelo orçamento militar, os três gigantes, Estados Unidos, China e Rússia, investem bilhões diariamente. O US lidera, gastando quase R$1 trilhão por ano. Sua força se mede na quantidade de dólares investidos, de forma extraordinária. Mas o que realmente importa é como esse dinheiro se transforma em poder de guerra. Enquanto isso, a China e a Rússia têm investimentos altíssimos, mas pouco divulgados. A África, por exemplo, revela uma cifra de $1,7 trilhão em gastos militares da China, quando ajustados pelo poder de compra. Você consegue imaginar o verdadeiro potencial dessas cifras escondidas? E as forças navais? A China constrói mais navios de guerra do que qualquer outro país. Seus portos, repletos de embarcações, parecem invadir o mar com um exército de forças aquáticas. Mas será que tamanho é documento? Um fato surpreendente revela que o maior exército naval, em relação ao número de embarcações, pertence à China, com mais de 350 navios de guerra. O que isso significa? Que potência naval pode realmente impulsionar uma invasão? A resposta pode te deixar de cabelo em pé.
E os aviões de combate? Aqui a história muda de foco. O US possui 368 caças de guerra modernos, enquanto a China detém cerca de 2.220, e a Rússia, 1.052. Porém, o mais intrigante é o que eles realmente podem fazer no ar. A Força Aérea Americana dispara seus mísseis de longo alcance, enquanto seus porta-aviões, com seus mais de 600 aviões-tanque, fazem um show de força imbatível. Você consegue sentir o som dos jatos rasgando o céu? Ainda mais intrigante, a China e a Rússia têm modelos antigos como os Yak-38 e Yak-141, que foram inovadores em sua época, mas hoje parecem frágeis frente às forças americanas. E aqui está a reviravolta. Em uma guerra hipotética entre esses três titãs, a batalha não será só de força bruta. Os obstáculos geográficos como o Oceano Atlântico ou o Passo do Bico no Alasca podem determinar o resultado. Será que a frota naval chinesa e russa conseguiria cruzar águas abertas? Ou a superioridade aérea dos Estados Unidos garantiria a vitória? Imagine-se no meio dessa humilhante espera, ouvindo os tradicionais sons do mar ou o rugido dos jatos, enquanto o destino de um império se decide nesse caos de conflitos invisíveis. Seus horizontes podem estar prestes a se expandir, ou a serem completamente chocados. Afinal, a guerra moderna não é só de poder de fogo, mas de estratégia, tecnologia e, acima de tudo, inteligência para surpreender e reverter expectativas. Qual potência realmente detém o controle completo? A resposta vai te deixar de cabelos em pé. No centro de um conflito global, quem realmente domina as forças militares? Você já pensou no que determina a verdadeira supremacia de uma superpotência? Prepare-se para uma revelação surpreendente que vai desafiar tudo o que você acredita sobre o poder militar mundial. Tudo começa com o orçamento de defesa. Estados Unidos, China e Rússia gastam bilhões diariamente para manter seu domínio. Os Estados Unidos lideram, investindo quase R$1 trilhão por ano. Este valor é inimaginável, quase um império de dinheiro que alimenta uma máquina de guerra monstruosa. Mas quanto desse dinheiro se transforma em força real? Enquanto isso, a China e a Rússia também destroem cifras altíssimas, mas em segredo. A China, por exemplo, possui um gasto militar estimado em $1,7 trilhão, ajustados pelo poder de compra, uma cifra que desafia nossa imaginação. Você consegue imaginar o que esses números escondem? Na batalha naval, a China impressiona. Com mais de 350 navios de guerra, ela constrói mais embarcações do que qualquer outro país no mundo. Seus portos parecem cidades marítimas cheias de embarcações prontas para a ação. Mas tamanho é realmente documento? Uma surpresa revela que a força naval chinesa é a maior em relação ao número de navios, uma verdadeira ameaça marítima. Será que uma potência naval assim pode realmente invadir e dominar oceanos? Essa questão deixa qualquer um de cabelo em pé, a resposta pode te surpreender. E quanto aos caças de combate? Aqui a história também muda. Os Estados Unidos possuem 368 aviões modernos com tecnologia de ponta, mas a China tem cerca de 2.220 e a Rússia, 1.052. Uma vantagem gigantesca no papel, não é? No entanto, o que esses aviões são capazes de fazer no céu? A Força Aérea Americana usa seus porta-aviões com mais de 600 aviões-tanque, espalhando uma força de ataque imbatível. Você consegue imaginar o som dos jatos cortando o céu, a sensação do vento intenso enquanto atravessam as nuvens? Entretanto, a China e a Rússia possuem modelos antigos como os Yak-38 e Yak-141. Embora tenham sido inovadores no passado, hoje parecem frágeis diante do poder americano. E aqui entra a grande reviravolta. Uma guerra entre esses gigantes não seria só de força bruta. Obstáculos geográficos como o vasto Oceano Atlântico ou o Passo do Bico no Alasca podem decidir tudo. Será que a frota naval chinesa ou russa conseguiria atravessar águas tão desafiadoras? Ou será que a superioridade aérea dos Estados Unidos garantiria a vitória? Imagine-se ouvindo o roncar intenso dos motores dos aviões ou o silêncio de uma batalha no mar, enquanto o destino de algumas dessas nações fica por um fio. No final, a guerra moderna não é só quantidade. É estratégia, tecnologia e inteligência. Quem realmente mantém o controle absoluto? A resposta vai te colocar de cabelo em pé. Às vezes, quem tem mais força física não é o vencedor. O futuro dessas potências pode estar prestes a mudar radicalmente, dependendo de uma única jogada de mestre. Prepare-se, porque o cenário está mais imprevisível do que nunca.